bem-vindos, espero que todos estejam bem. E hoje, na nossa congregação, nós temos a ausência da professora Rosana, que estava já com uma consulta médica previamente agendada, que está sendo substituída pela professora Tânia. E temos a ausência do professor Vivaldo, que se encontra em licença sabática, certo? Então, a gente vai, para a sequência, fazer a aprovação da ata da reunião 122 da Congregação Extraordinária do dia 5/10/2020. Então, está aberta as inscrições para a discussão da ata, e durante o período de inscrição das atas, estão abertas as inscrições via chat para a palavra no expediente final. Então, por favor... Se alguém tiver algum comentário em relação à ata, por favor, se manifeste. Então, em não havendo manifestação em relação, eu coloco para aprovação a ata da Congregação Extraordinária do dia 5/10/2020. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Então, a ata foi aprovada com 4 abstenções. Bom, então, dando sequência, então, aos itens da congregação, nós vamos passar para a ordem do dia, para a deliberação, e a mesa faz destaque apenas do item 1.1.1, que é a alteração de calendário e de deliberação, ou alteração de calendário da própria congregação, né, de uma data do dia 11 para o dia 14. E agora, para demais destaques, se alguém gostaria de destacar algum item além desse. Ana Silvia está destacando o item 1.1.2. Mais algum destaque? Não. Bom, então nós temos o destaque, o item 1.1.1, e o destaque, o item 1.1.2. Então, eu vou colocar em votação os demais itens da congregação, tirando esses 2 destaques. Então, os demais itens da congregação, para aprovação, os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Então, os demais itens da congregação foram aprovados por unanimidade. Então, aí, com a aprovação do item 1.1.3, eu gostaria de parabenizar o professor Anderson pela disposição, né, e por ter sido indicado como coordenador pela comunidade, pela Coordenadoria de Extensão e Pesquisa. Que seja bem-vindo aí, que continue desenvolvendo o seu trabalho. E a gente da diretoria está à disposição para o que for necessário. Parabéns. Eu coloco a palavra para o professor Anderson, se ele quiser fazer algum comentário, por favor. Oi, Mirna, boa tarde. Obrigado aí pelas palavras. Eu também
Agradeço aí o apoio da diretoria nas atividades que a gente vem desenvolvendo e também agradeço o voto de apoio aí da comunidade, né, para mais 2 anos de atividades na coordenação da extensão e pesquisa da FEI. Obrigado. Obrigada, Anderson. Bom trabalho aí. Vamos ter uma longa jornada com essas mudanças todas que estamos vivendo, né? Isso aí. Obrigado. Bom trabalho. Bom, então a gente tem agora o item 1.1, que é a alteração do calendário, sobre a alteração do calendário da data da congregação. Está aberto para discussão, então. Não sei se ninguém se inscreveu, né? Acho que essa alteração do calendário, a própria explicação junto à congregação, né, junto aos documentos da congregação, ela está bastante clara, né? E talvez seja por isso que a gente não tenha essa questão, mas essa alteração do calendário passa por uma necessidade da gente fazer a aprovação do regimento, né? E toda do regimento da congregação, e depois a própria eleição e a validação dessa eleição, né? Então, isso está bem detalhado aqui nessa sequência. Então, a gente tem aqui o motivo, né, de que a gente viesse a fazer a reunião em vez do dia 11, que a gente fizesse essa reunião no dia 14. E esse ano nós vamos ter um calendário bastante estendido, né? Então, nós vamos estar em plenas atividades aí nesse período também. Então, está para discussão. Se alguém tiver algum comentário, por favor, senão a gente vai para a votação. Se alguém quiser se inscrever. Bom, então, em não havendo inscrição, eu coloco para votação o item 1.1, que é a alteração do calendário, deliberação sobre a solicitação da diretoria de alteração da reunião do dia 11 de dezembro para o dia 14 de dezembro. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Então, a alteração do calendário foi aprovada por unanimidade. Então, agora a gente passa para o item 1.2, que foi destacado pela professora Ana Silvia. Por favor, Ana Silvia, com a palavra. Boa tarde a todos. Eu pedi esse destaque, talvez por razões óbvias, né? Assim, é o final dessa gestão, a última reunião que eu participo, né? A última congregação que eu vou participar como coordenadora. E eu queria destacar a importância do processo, como ele se deu. Assim, na minha opinião, isso vem para a FEA como um presente, a gente ter 2 chapas concorrendo num processo de consulta que foi conduzido, foi um tempo muito curto, mas foi muito intenso. Então, eu queria parabenizar as 2 chapas pela disposição, pelo empenho, pela coordenação. A gente veio, então, modificando, né, Priscila, um pouco como é que era feita a nomeação do coordenador de graduação. O fato de se passar por uma consulta, que foi a minha, né, na gestão anterior, foi um passo muito importante, e o fato da gente ter 2 chapas nessa gestão, assim, mostra que é um processo democrático, né, um processo que, assim,
a gente pode ganhar muito com isso. Então, eu queria parabenizar o resultado para ambas as chapas e desejar muito boa gestão aí para o Juliano e para o Marcos, que tem agora mais esses 2 anos pela frente, pelo menos, né, de continuidade de um trabalho. E aproveitar também esse momento para falar um pouco da importância do NDE, que foi aprovado aí nessa congregação 2 membros que substituíram os membros que estavam. Não, o NDE, nesses últimos anos, ele participou muito ativamente do olhar para o pedagógico, para o desenvolvimento pedagógico, da transição. A Flávia, Luiz, Guilherme, a Carolina Piccone, assim como membros titulares, fizeram um trabalho excelente. Então, deixo aqui o meu super agradecimento. No regimento, que também foi aprovada alguma alteração agora, a gente tem previsto como reuniões ordinárias 3 reuniões no ano. A gente se reuniu talvez uma por mês, pelo menos, né, nesses 2 anos aí de NDE. E também, assim, para destacar que foi a formação desse núcleo que permite que a gente tenha um cuidado um pouco melhor, né, com como as condições de ensino são olhadas, são dedicadas. Então, a gente teve aí os membros que se manifestaram, o Andréas e o Luiz Fazolin. Também desejo bom trabalho para eles, mas acho que a gente precisaria ainda ter alguns membros para estar como suplente, né, que a gente acabou não tendo essa manifestação aí da comunidade. Bom, então, eu pedi o destaque para fazer esse fechamento e também a gestão passada, essa é uma dúvida, a gestão passada, a gente finalizou, então, a gestão da diretoria com o relatório da coordenação de graduação. E aí, a minha dúvida para os diretores agora, devemos apresentar um relatório parcial das atividades desenvolvidas durante esses 2 anos, ou fazemos um documento, uma prévia de um documento, e os coordenadores atuais apresentam só no final da gestão da diretoria. E eu queria também perguntar sobre o NDE no regimento, porque a graduação ainda não está com esse regimento feito, né? Mas o NDE no regimento, ao final de cada período, está previsto uma apresentação para a congregação do que foi feito, dessas atividades. Então, eu estou perguntando aqui para os diretores em que momento tanto a coordenação como o NDE deveria fazer uma apresentação das atividades. Olha, Ana, eu acho que a gente pode prever isso para as próximas congregações até o final do ano, dentro do período de encerramento mesmo, né? Tá. Porque eu acho que esse relatório é uma coisa importante, ele pode ir para o site, é um registro, né? E eu acho que ele é da gestão, ele não é da direção, né? Então, ele não tem que esperar a nossa gestão de direção. A gestão que está terminando é a sua gestão de coordenadora, que foi eleita e terminou seus 2 anos. Eu acho que ele é um relatório da gestão da congregação, da gestão da coordenação mesmo. Tá bom. Minha forma de olhar. Tá bom. Então, era isso, o destaque era isso, acho que podemos levar para aprovação que não foi, né? Mas o destaque era para realmente parabenizar os novos membros aí que vão conduzir esses próximos anos. Alguém mais gostaria de se manifestar? Antes da votação? A Flávia, por favor. Boa tarde a todos. Só queria reforçar as palavras da Ana. Eu fui do NDE nesses 2 anos e serei no próximo ano também, serei membro do NDE.
E foi assim um trabalho forte por parte do NDE. Nós precisamos conhecer melhor o currículo que está sendo implementado, mas foi um trabalho muito interessante. Foi um trabalho, eu acho, que trouxe assim benefícios para todas as pessoas que se envolveram. E como eu vou permanecer no NDE, eu também gostaria de dar as boas-vindas para os novos membros. Obrigada. Obrigada, Flávia. Agora a palavra está com a Rosemar. Boa tarde a todos. Só um rápido comentário. Em primeiro lugar, parabenizo a chapa vencedora. Acho que o processo democrático ele é sempre mais, educador, né? Partindo do princípio do exercício da democracia, com certeza, não tenho a menor dúvida, todos aqui têm. Só que o processo é muito democrático, mas ele é muito desigual. Se a gente for olhar para o peso dos votos que alunos e funcionários ainda têm nessa universidade, é algo muito discrepante. É alguma coisa que a gente vai ter que construir ao longo do tempo, porque com todos os processos de consulta que a gente vem acompanhando, a gente verifica, de fato, qual é a única classe que realmente decide as coisas na Unicamp. Então, não tem nada a ver, enfim, é só um comentário geral, mas acho que a gente precisa realmente rediscutir muitas coisas dentro da Unicamp, da universidade, do regimento como um todo, principalmente essa parte classista que hoje está colocado. Só tem uma das categorias que decide as coisas dentro da Unicamp. Obrigada. Obrigada, Rosemar. A palavra para a Priscila. Obrigada, Mirna. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria também de parabenizar a nova gestão, que vai iniciar suas atividades agora, com muito trabalho aí pela frente, né, e parabenizar a gestão que está finalizando hoje, né, a Ana Silva, a Juliana, e ao NDE pelas atividades, acho que pelos avanços, né, eu acho que esse período, metade dele eu não acompanhei, eu não estava por aqui, mas de longe mesmo acompanhando, foi possível notar que a gente teve um avanço bastante interessante nas atividades da graduação, né, e, enfim, então, parabenizar a todos vocês. Obrigada, Priscila. Alguém mais inscrito? Bom, então, Priscila, eu não falei isso no começo, né, mas bom retorno, acho que é a sua primeira reunião pós-retornar do seu estágio, né, de pós-doc, então, bom retorno à congregação, né. Bom, em relação ao item, né, eu gostaria, em nome da direção, de parabenizar extremamente o grupo que esteve à frente aí, Ana Silva e o Juliano, durante esse período, né, de 2 anos, a todos os membros do NDE, que eu acho que fizeram uma diferença muito grande na discussão da graduação, né, e a toda a comissão de graduação, né, apoiada pelos docentes, não só a coordenadoria, mas todo o trabalho da comissão, né, que até aquele momento tinha os membros de cada departamento, né. Então, eu acho que foi um trabalho muito bonito e um trabalho muito reconhecido, né. A gente percebe nas instâncias superiores, junto à reitoria, né, à pró-reitoria de graduação, o reconhecimento pelo trabalho, pela reforma do currículo, pela implantação do currículo, o esforço nas metodologias ativas, o empenho dos professores no acolhimento dos alunos ingressantes, a despeito de toda a pandemia, né? Esses alunos ficaram muito poucos dentro da FEA e entramos na pandemia, mas eu acho que eu assisti e fiquei emocionada com a fala, com a articulação dos 4 alunos do primeiro ano, que eu não os conhecia, conheci pelo vídeo, né, que representam a comissão de trote 2021,
e que foram falar no vídeo da FEA em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação e ao Dia do Engenheiro de Alimentos, né? Uma fala completamente engajada dos 4 membros da comissão, com uma linguagem super adequada em termos do alimento propriamente dito. Foi muito bacana, acho que isso é um reconhecimento do que está acontecendo nesse acolhimento, né, nesse primeiro momento, as disciplinas de primeiro ano que a gente implantou, querendo trazer esse discurso, esse envolvimento do aluno com o tema desde o primeiro ano, né? Então, para mim, foi muito marcante essa fala deles, né? Então, eu agradeço a Ana Silvia e Juliano por terem estado junto com a gente nesses 2 anos. Agradeço também a Natália e a Ana Carla por terem se disposto a estarem participando, né? E ao Juliano e o Marcos, que vão agora assumir a frente da coordenação. Tá? Então, parabéns, sejam muito bem-vindos, né? Parabéns a Natália e a Ana Carla também, e que a gente possa estar juntos aí para continuar desenvolvendo esse trabalho. A direção está totalmente aberta e disponível para a comissão, para a coordenação e para o NDE, em todos os assuntos que forem pertinentes. Então, alguém mais gostaria de fazer uso da palavra sobre esse assunto? Senão a gente coloca em votação. Bom, então a gente vai agora colocar em votação o item 1.2, a aprovação da consulta feita para a eleição dos coordenadores de graduação e vice-coordenador associado de graduação, desculpa. Então, os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Então, está homologado, né, o resultado da consulta para a escolha da coordenadoria de graduação, e que foram eleitos o professor Dr. Juliano Lemos Bicchia e, como coordenador associado, o professor Dr. Marcos Bruno Soares Forte. Gostaria de consultar os professores Juliano e Marcos, se eles querem fazer uso da palavra. Não sei se o Marcos está presente. Eles não estão na reunião. Eu estou vendo aqui, que eu acabei de olhar que eles não estão na reunião, que eventualmente estavam, né? Ok. Então, seguimos em frente, então. Com isso, a gente termina a pauta, né? E a gente está indo para o expediente. Nós temos inscrito no expediente, Marcos? Ou Marquinhos, não sei quem controlou. Não, ninguém se inscreveu lá. Ninguém se inscreveu. Então, no expediente, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o nosso plano de retorno, né? E antes disso, eu gostaria de agradecer, primeiro agradecer ao professor Anderson pela organização aí da nossa atividade do dia 16 de outubro, no Dia Mundial da Alimentação e no Dia do Engenheiro de Alimentos, e agradecer todos os alunos, todos os docentes e todas as pessoas externas que participaram disso, né? Teve uma repercussão bastante positiva, muito interessante, pesquisadores de áreas correlatas e de diferentes escolas de nutrição, de engenharia de alimentos, da Embrapa, assim, de muitas contribuições, né? Então, eu agradeço a organização feita pelo professor Anderson, com os apoios da equipe da Secretaria de Graduação e Extensão, de Pesquisa e Extensão, e a todas as pessoas que participaram e que colaboraram aí para o sucesso dessa divulgação nesse dia. Obrigada. E agora eu vou fazer uma breve apresentação sobre
Um momentinho. Na verdade, talvez isso já seja do conhecimento de todos, não sabemos exatamente, né? Mas eu vou fazer uma apresentação rápida sobre os próximos passos, né? E as providências que foram sendo tomadas. Então, nós estamos retornando hoje, né? Hoje está retornando a primeira equipe, a FEA e a Unicamp como um todo, né? Isso tem sido assunto dos WhatsApps e numa torcida para que a gente consiga fazer essa retomada de uma forma tranquila, né, e sem excessos, para que a gente não venha ter que retornar, né, parar de retornar, na verdade, né. Então, eu vou trazer algumas pequenas informações aqui, né. Então, a primeira delas é que a gente está disponibilizando no site, né, o plano gradual, então, no site da FEA, embaixo aqui do plano de retorno, a gente tem esse plano gradual de retorno com as fases, com os documentos que estão sendo disponibilizados. Isso não está tudo pronto, né? Hoje na sexta-feira, a gente teve uma reunião com essa indicação, mas algumas coisas já estão disponíveis. Então, aqui no site, nós vamos ter, clicando nessa parte aqui, a gente vai abrir a cartilha COVID. Depois aqui a gente vai abrir o aplicativo de vigilância com as orientações do passo a passo para a instalação do aplicativo. E dentro dessa, quando a gente abre aqui essa parte do COVID, a gente vai ter também tanto o link para o aplicativo como o link para o treinamento, né? E depois a gente começa a ter coisas mais relativas à FEA, né? Então, a gente está apresentando uma comissão, que vai ser uma comissão de responsáveis pelo acompanhamento de retorno das atividades, né? Isso foi estabelecido aí na portaria número 4 da diretoria. Depois, a gente vai ter listas dos funcionários, né? Então, quem está voltando no período 1, no período 2, então, e mais alguns documentos que vão estar todos disponibilizados. Os mapas, como a gente já... da classificação dos laboratórios, né? Então, isso seria o que vai estar disponível aí. Hoje nós estamos com um grupo bastante pequeno que está retornando, mas que também parte dele já estava em atividade para viabilizar o retorno de todo mundo, né? Desculpa. Depois nós temos aqui a Constituição, qual foi uma portaria interna que estabeleceu uma comissão, responsável pelo acompanhamento do retorno das atividades presenciais. Essa comissão está sendo presidida pelo Fábio e conta com a participação da Alessandra, da Aline, da Bianca, da Cláudia, do Eduardo, da Fernanda, da Carla, do Leandro, do Marco Sampaio e da Vanessa. Então, essas pessoas, né, essa comissão de acompanhamento do retorno era uma exigência da reitoria, né? Isso foi nos passado pelo assessor, pelo Gontijo, e a gente ainda não tinha definido essa comissão, então foi feita uma reunião com o Fábio e todos os membros, né? Convidando para que participasse, explicando como a gente estaria interagindo, e todos concordaram em participar, pelo que nós agradecemos bastante, né, tanto o trabalho do Fábio nessa presidência, como de todas as pessoas da equipe que vão estar envolvidas em apoiar, orientar, ajudar a responder dúvida, estudar as regras, manter-se atualizado em relação às alterações de orientação que possam surgir, e etc., né? Então, na primeira quinzena, quando a gente começa a ter retorno já de estudante, a gente também começa a ter retorno de algumas dessas pessoas, né? Outras já estão retornando agora. Então, a ideia dessa comissão é que a gente tenha mais pessoas que estejam atualizadas e consigam apoiar esse retorno, né? Em todos os níveis que a gente possa pensar, né? Então, desde a orientação, conseguir responder coisas, acompanhar as mudanças, né? Nós temos muitas reclamações, por exemplo, entre aspas, a palavra reclamação, né? Mas de descontentamento, mas era para ser feito assim, agora é para ser feito assado, e é isso mesmo, entende? Ao longo desse processo, a gente tem tido modificações
da reitoria em função de atualização de regras, atualização do estágio da pandemia, atualização do conhecimento da transmissão, enfim, uma série de atualizações que pode requerer, sim, né, que as mudanças ocorram, e a gente espera de muito forte que sejam só em regras, em atualizações, e não num recuo mesmo, né? A gente pode ter, isso já aconteceu em outros lugares, uma retomada e depois um recuo por questão de contaminação, etc., né? Então, essa é uma comissão que vai apoiar a gente nesse sentido, né? No site também vai estar, como eu já falei, quem pode estar, quem são as pessoas autorizadas para voltarem na fase 1, as pessoas autorizadas na fase 2, então aqui hoje, a partir de hoje, 19/10, depois 3/10, né? E depois a gente tem a fase 3, no dia 16/11, e isso aqui a gente está falando da parte de servidores, né? Servidores técnicos, servidores administrativos, servidores docentes, todos os servidores que estão envolvidos com o retorno até a fase 3. Até o momento, a gente não tinha recebido a parte de alunos, que agora já está recebida e está sendo providenciada, né? Então, isso foi o que? As pessoas que estão autorizadas e que são as pessoas que vão receber contato para fazer a testagem, para ter o aplicativo, e isso vai estar disponível no site, quem são essas pessoas, tá? Depois a gente vai ter também uma parte de compra, recebimento e distribuição de EPIs, né? Então, na sexta-feira nós tivemos uma checagem a respeito disso, praticamente está tudo chegando, né? Os 2 funcionários do almoxarifado estavam envolvidos na sexta-feira com retiradas de material, né? Quer sejam de EPIs, como de outros itens. O documento completo desses itens aqui também vai estar disponível no site da FEA, né? Ele já é um documento pronto, onde tinha sugestão lá do que a gente estava pedindo. Então, essa distribuição dos 23 totens, distribuição dos dispensers de álcool em gel, distribuição de tapete sanitizante, disponibilização de banheiros da FEA. Então, foi feita aí uma proposta pelo Fábio, como a gente tinha pedido, e essa comissão, que é a comissão de apoio, agora está junto com o Fábio, discutindo, inteirando, tipo, aqui é um bom lugar, onde que vão ficar, desculpa, eu não coloquei aqui, a fixação dos cartazes, a fixação dos dispensers, os locais de entrada que estão os tapetes, né? E como essas pessoas vão estar acompanhando quem está voltando, vai estar inteirado das pessoas, a gente vai ajudar, olha, nesse momento a gente tem 25 tapetes, bom, então tem lugar que a gente não precisa, mas que também não tem gente, né? Então vai ajudar a equipe a organizar essa parte de retorno de toda essa questão também de logística, né? E uma discussão a respeito, junto com o Fábio, sobre a validação disso tudo, né? Em relação aos banheiros, né, a disponibilização de banheiros, a FEA tem 59 banheiros e 65 vasos, né? Então, tem uma tabela aqui, que ele vai... Desculpa. Tem uma tabela, né? No documento tem a relação de banheiros, todos, onde que estão, o que fica aberto, o que fica fechado, né? E a gente tem aqui, então, uma classificação, nós temos 60% dos 65 vasos abertos, então, se isso vai ser 60% e 40% fechado, né? À medida que a gente vai tendo um retorno maior, uma necessidade maior, a gente vai liberando. Mas a grande questão sobre o fechamento de banheiro está relacionado à mão de obra para atender o protocolo de higienização e a repetição desse protocolo de higienização durante o período, né, durante o dia. Então, isso seria o que a gente tem proposto aí, né, esse documento todo que esta é a última página que aparece os banheiros, né? O documento todo de todas essas questões, ele já está em PDF, ele vai ficar lá disponível, e também com o apoio desse grupo que agora está participando aí ativamente da organização do retorno. Depois a gente tem também os mapas dos sites, eles vão estar disponíveis, afixados nos prédios,
e especialmente também com o apoio dessa equipe, a gente pode ter a necessidade de atualização à medida que prédios forem mudando de status, né? A gente pode ter um prédio que optou por fazer o controle do ar pelo sistema UV e ele está feito, então ele vai fechar, vai ter ar-condicionado e vai poder trabalhar, né? Uma coisa que seria também bastante importante, junto com essa equipe, mais as pessoas que estarão voltando, a gente tem uma equipe técnica voltando, né? A gente tem técnico do óleos, técnico do leite, acho que técnico de todos os departamentos que vão estar voltando aí nessa segunda ou terceira fase, e junto com esse apoio, é verificar se tem coisas que a gente consegue resolver fazendo transferências, né? Assim, sei lá, um aluno tem um laboratório que tem um espaço, eu vou falar do meu, que eu sei que tem, né? Nós estamos com 2 alunos retornando e nós temos espaço mais que isso. Mas você pode ter laboratório que não tem essa condição e que pode alocar uma pessoa dependendo do que ela está fazendo. Está fazendo uma análise, vai usar um equipamento que pode ser transferido e ficar lá durante esse período para a pessoa poder trabalhar. Então, a gente vai ter que, assim, ter um olhar da gente estar se ajudando no sentido de alocar as pessoas, né, na medida que a gente está fazendo esse retorno, né? Então, esses mapas todo mundo já conhece, já foi distribuído para a chefia, já foi discutidos nas reuniões, e eles vão estar disponíveis na FEA, e eles precisam, de fato, ser atualizados quando houver essa alteração de status, inclusive a fixação dele nos prédios também tem que ser atualizada à medida que ocorre essa modificação de status, essa alteração de status do ambiente, né, que pode ocorrer certamente. Bom, depois a gente tem a instalação de um micro para servidores que não têm celular. Esse micro está instalado na sala da entrada, no prédio da diretoria, na sala 4 de extensão, ao lado da biblioteca. Essa também foi uma solicitação da administração central, em que a pessoa, não tendo o celular para responder sobre a sua situação de saúde, ela deveria ter um acesso institucional para fazer isso. Então, obviamente, esse espaço vai estar controlado, a entrada de uma pessoa por vez, álcool gel, máscara, etc., tudo que for pertinente a essa possível utilização, né? Depois, talvez, uma coisa mais delicada, que ainda está em fase de elaboração, né, que é o retorno de alunos às atividades presenciais. Então, foi liberado agora, no final da semana passada. Esse formulário deverá ser preenchido até 30/10/20, né? E, obviamente, pelos coordenadores dos programas de pós-graduação, junto com os orientadores, né, de todos os programas, que vão ter que passar essa informação. Esse documento, por ser a parte que talvez seja ainda mais delicada, né, eu trouxe toda a informação do documento para a gente olhar, né? Então, o formulário deverá ser preenchido somente por unidades de ensino e pesquisa ou órgão que informaram previamente que oferecerão disciplinas presenciais de graduação ou que tem alunos de pós-graduação, especialização e pós-doc com autorização para exercício de atividades presenciais no campo, ou que terão alunos nesta condição retornando a partir do período 3, que é quando está autorizado o retorno de alunos. Então, este é o nosso caso, né? Nós vamos estar voltando, e então isso deve estar preenchido até dia 30/10/20 para ser encaminhado de acordo com o formulário, né? O formulário, ele vem aqui, tem uma série, são 7 páginas de formulário, tá? Mas seria as informações que vieram acompanhadas do formulário. Devem estar incorporados nos 25% de aluno em retorno no P3, aqueles já com autorização prévia concedida para as atividades presenciais. Então, se nós tivéssemos, não é o nosso caso, autorizações prévias concedidas, a gente tinha um caso que foi autorizado, que era comprovadamente trazido como um caso de uma força-tarefa Covid, então foi autorizado no trabalho pontual,
Então, a gente não tem, mas a gente então vai seguir essa regra, né? Para fins específicos desse formulário e planilha, estão considerando o pós-doc juntamente com os alunos, não é uma coisa usual. Depois, as planilhas de cada unidade de órgão serão compartilhadas automaticamente com órgãos envolvidos com as ações para o retorno, SECOM, Prefeitura e Moradia Estudantil. Assim, recomendamos que somente façam seu preenchimento com informações definitivas, evitando muitas edições após o prazo previsto, né? Caso seja necessário, caso tenha alguma mudança, solicita que seja informado por e-mail, de modo que os responsáveis pelos órgãos voltem a consultar a planilha das unidades para as devidas atualizações e convocações. Isso já aconteceu com a planilha anterior, a gente até fez um questionamento sobre a possibilidade de incluir algumas pessoas que estão naquele nosso grupo, né, de comitê, que por eventualmente não tivessem sido testadas, mas não, a planilha já fechou, né, então a gente vai respeitar, e isso é que está se pedindo em termos dos alunos também, né. E caso eventualmente tenham sido inseridos informações de alunos em alguma planilha dos retornos nos P2 e P3, dos colaboradores da universidade, que é o prazo que já venceu, dia 12/10, solicitamos incluí-las na planilha e formulário hora divulgado, que contém informações específicas sobre aluno que não constavam na planilha relativa aos colaboradores. Então, houve uma confusão, né? Inclusive numa reunião que a gente estava todo mundo bravo com a inclusão a exigência da inclusão dos alunos, etc., de uma forma X, de uma forma Y, e nessa reunião a gente foi informado que aquele formulário que a gente estava achando que era para aluno, era simplesmente para servidores, né? Para técnicos administrativos e docentes. Então, se por acaso alguma planilha foi com esse erro, eles estão pedindo para que seja colocado novamente na planilha relativa aos alunos, porque as informações são distintas, tá? Então, era isso que tinha. Então, era o que eu tinha para trazer, toda a documentação vai estar distribuída, né? E também, com mais esses 15 dias que a gente tem antes de estar retornando a segunda turma, né, o P2, e as coisas que a gente teve que de ter chegado, né, EPIs, etc., vão estar sendo feita a organização para essa distribuição para toda a comunidade que estiver retornando, né. E os programas, obviamente, terão que discutir e resolver a questão do material dos alunos que vão estar retornando, né? Máscara, se vai ser fornecida, se não vai ser fornecida, enfim, certo? Então, o que eu tinha para apresentar isso, estamos à disposição aí com o que a gente tem de possibilidade. O Sérgio pede a palavra. Pode falar, Sérgio. Sérgio? Deve estar com algum problema. Alô, alô? Alô? Agora escutamos. Alô, alô. Eu estava com fone de ouvido aqui em casa, estou em casa hoje, não está funcionando direito. A minha dúvida, na realidade, a gente teve uma reunião com os outros chefes de departamento e sobre a compra, aquisição dos esterilizadores, né, purificadores de ar. Na nossa reunião, a gente ficou com bastante dúvida em relação à forma não necessariamente a forma de aquisição, né, das compras, mas em relação à real necessidade desses equipamentos dentro das salas de professores, técnicos e também nos laboratórios, né? Eu fiz uma consulta, conversei algumas vezes com o Fábio, algumas dúvidas surgiram, eu cheguei a fazer uma consulta por e-mail que eu encaminhei para o Fábio depois, né? Encaminhei para todo o departamento, se janela aberta, janela fechada, ar-condicionado,
Então, assim, porque o ano fiscal vai fechar logo e a gente precisa se programar, né? Eu acho que todos os departamentos, a programação para fazer essa aquisição realmente do que for necessário. Então, eu não sei se vocês tiveram mais alguma resposta, o Fábio não está na reunião hoje, né? Mas se chegou alguma informação diferente para a diretoria em relação à compra e à necessidade desses equipamentos. Obrigado, Mirna e Júlia. A informação que eu tenho, mas eu talvez, Marcos está seguindo a reunião, o Marcos Sampaio, se tiver informação diferente, a gente teve uma determinação, teve uma informação sobre o ano fiscal, quando vai fechar, em relação aos filtros, esta é, sem dúvida nenhuma, a parte mais controversa dentro da Unicamp, né? Segundo o Fábio falou numa reunião, quando a gente estava com o comitê de retorno, os filtros EPAs estão sendo proibidos por causa de outras avaliações, onde eles não estão sendo considerados seguros, né? Então, a utilização até agora, é isso que está recomendado, tá? Até agora é o que está recomendado. Não tem alguma coisa escrita coletivamente fora disso. Então... Obrigado, Mirna. Não sei se Júlia, a gente está acompanhando isso, Júlia, Marcos, entende? Então, a gente está fazendo muitos acompanhamentos. Eu estou no Planos, outro está aqui, outro está lá, então pode ser que a gente precise, me atualizem aí se tiver alguma coisa diferente, por favor. Tá, no dia 15, Mirna, o Fábio já pediu para a Maria comprar os esterilizadores, tá? Eu mandei para o seu zap o texto, e ele está em constante comunicação com a Thalita, na DEP, para essa dúvida do Sérgio, quanto à necessidade de ficar com sala aberta, sala fechada, se usa, se não usa, e até hoje eu não vi retorno dela, mas ele está perguntando direto. Na verdade, acho que a gente não tem mesmo esse retorno, né? Acho que a gente não tem essa informação. A informação válida, com certeza, é essa que a gente tem, e assim que tiver alguma mudança, o Fábio vai informar todo mundo, como sempre fez. Né? Agora, isso que você está me passando, pelo que eu vi, Marcos, também tem... Nós estamos fazendo essa compra para as áreas administrativas, certo? Sim. Nós assumimos a compra aí para a área administrativa, tá? Então, eu acho que é mais ou menos o que eu acabei falando na nossa reunião, né? Do departamento. Essa é a orientação até o momento, os mapas são esses, e a gente vai ter que fazer aquilo de ser solidário na realocação, né, de pessoas, e, na medida do possível, ir comprando, certo? Alguns laboratórios já compraram, né? Eu sei que desde quando o Fábio começou a passar, essas informações, os laboratórios foram se organizando de formas diferentes. Né? Então, tem laboratórios que já compraram, que já estão instalando, já ligaram, tem laboratórios que estão pensando se vão comprar, enfim, tem diferentes situações, né? Eu sei, como membro do Departamento de Tecnologia, que a gente discutiu a compra dos pequenos para as salas dos professores, né? E eu, particularmente, eu acho que a gente deve comprar. A pandemia não vai acabar em janeiro, não é assim que vai acontecer, né? Então, eu penso que sim. Desculpa, só fazer uma complementação, eu vi que já pediram palavra, é que a compra dos pequenos, que a gente discutiu na reunião de departamento, depois chegou a informação para mim, do Fábio, que esse equipamento, na realidade, ele não existe. A empresa que vende o equipamento grande não tem o equipamento pequeno. Isso ficou bastante desconfortável nesse momento, né? Porque ele está cotando, ele está procurando ainda. Então, se você... Depois eu gostaria que, se quem já comprou os equipamentos... Um momentinho. Deixa eu ler para você.
A Maria está falando agora, eu já estou cotando os itens, já tenho cotação para passar para o Fábio aprovar hoje sobre os esterilizadores. O Fábio já passou para mim as descrições e já decidiu o que vamos comprar. Maria Mandala, já tenho as quantidades do Sérgio e da professora Liliana. Tá? Então, assim, gente, essa dinâmica, eu não consigo acompanhar, tá? Essa dinâmica tem que ser acompanhada direto com quem faz a compra, tá? E direto com quem está cuidando disso. Então, se tem uma especificação, eu acho que para os totens já foram comprados, os pequenos, pelo jeito, acabou de ter aí, de ontem para hoje, né? Do dia 15 para hoje, na verdade, né? Perfeito, então, eu vou aguardar a informação da Maria, então. Não tem jeito, gente, essa coisa tem essa velocidade que a gente vai estar fazendo mesmo, né? E tem uma coisa que a gente depende da informação institucional, não depende da gente fazer essa informação, a gente ter essa informação, certo? Posso passar a palavra? Eu não sei quem perguntou aí, eu tenho dificuldade em entender como aquele equipamento... Bom, eu não vou entrar no mérito da técnica do equipamento que a Unicamp está recomendando. Me desculpa, acho que eu não tenho comentário sobre isso. Com a palavra, o professor Guilherme. Boa tarde a todo mundo. Queria começar agradecendo, talvez, aí os documentos que estão no site da FEA, né? Então, vim cobrando durante toda a etapa de excepcionalidade que o Comitê Covid tinha que analisar, né, cobrando essa transparência que acabou, enfim, nunca aparecendo, né, mas fico feliz disso estar, nesse momento que a gente está voltando para as atividades, isso está no site, né, então queria agradecer e elogiá-los por isso. Eu queria tirar uma dúvida, eu olhei rapidamente a lista que está disponível, e acho que tem algumas pessoas não permanentes, né, talvez, então, a pergunta é se, de fato, existem pessoas não permanentes nessa lista, e se isso, né, sendo verificado, se isso foi talvez um erro de copiar-colar, né, porque eu mesmo mandei uma lista que tinham estudantes na lista, então a pergunta é se isso foi um erro de copiar-colar, ou se há alguma autorização excepcional para essas pessoas não permanentes. Tem 2 pessoas que não têm e-mail @unicamp, que eu acho que são não permanentes que estão na lista. Não é para necessariamente poder responder agora, não sei se vocês têm essa informação para responder agora, mas talvez valha a pena, enfim, verificar se não houve um erro nesse sentido. E uma outra questão, ainda com relação a esses purificadores de ar, né, se há alguma movimentação conjunta, né, por parte das diretorias dos diferentes institutos para solicitar um suporte da administração central para auxiliar as unidades nessas aquisições. A gente está falando em gasto, né, então cada docente se responsabiliza pelo espaço que ele é responsável, né, e a gente está falando de aplicação de dinheiro de pesquisa ou potencialmente de pesquisa nessas aquisições. Queria saber se tem uma movimentação, alguma conversa nesse sentido, porque, bom, enfim, é uma exigência da Unicamp, né, é uma exigência da Unicamp para as atividades. Então, me causa estranheza que isso venha parar no docente, para o docente se responsabilizar pela compra. Mais uma vez, né, então estou falando isso, não acho que tem que ser nem da unidade, né, mas como é algo vindo da reitoria, eu acho que deveria haver uma movimentação por parte das direções, né, em se unir para que essa conta não chegue no docente, né. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Em relação à questão das tabelas, eu vou pedir para verificar, mas talvez fosse interessante você informar, você passar essa informação por e-mail exatamente do que você está falando. Não sei se alguém sabe quem não é. Eu posso falar, eu acabei de acessar as tabelas, que eu acho que é isso que o Guilherme está se referindo, né? Eu abri agora e realmente, eu acho que tem nomes ali que devem ter ido por engano, porque não se tratam de funcionários nem docentes da FEA. Posso falar, Juliano? Pode. São pesquisadores colaboradores. Eles estão autorizados pela reitoria. Tá? Pela reitoria? Isso. Tá? Então, não assim o da FEA, mas o item pesquisador colaborador está autorizado a retornar na fase 2 e 3. Tá? Não só os servidores docentes e técnicos.
E quanto aos estudantes que o Guilherme falou, é que os estudantes não estão nessa fase ainda. A planilha chegou sexta-feira para a gente colocar os alunos. Esclareceu, Guilherme? Posso desculpa, eu não tinha entendido que os pesquisadores colaboradores tinham essa possibilidade, e talvez valha a pena verificar se no plano de retorno da FEA isso está previsto, né? Porque talvez isso possa mudar, inclusive, outros pesquisadores colaboradores que possam fazer essa solicitação. Mas, bom, obrigado pelos esclarecimentos até o momento, em todo caso. Eu acredito, Guilherme, que isso que está seguindo a regra da Unicamp, e a regra da FEA tem que seguir a regra da Unicamp. Agora, cada grupo, né, essas pessoas que vieram indicadas, elas vieram indicadas pelos departamentos, né? Então, assim, no nosso departamento, a gente abriu a planilha, que estou falando pelo que eu vivi, tá, como docente, abriu-se a planilha, os planos, quantas pessoas cabiam em cada plano, e foi aprovada pelo conselho departamental as pessoas que voltariam. Então, assim, queria voltar e chegou, Flora, aqui está sobrando uma pessoa, alguém vai ter que voltar um pouco mais tarde, quem pode se mexer e tal, né, quem se mexer dentro da tabela, né? Então, isso veio dos departamentos, tirando a parte de administração central. Portanto, essa validação veio dessa origem. Então, os próprios departamentos é que autorizaram um pesquisador colaborador em detrimento de alguém, ou não em detrimento de alguém, simplesmente porque tinha possibilidade nessa fase. Isto não foi uma coisa afeta a administração, e sim a administração local de quem faz a gestão ou a gerência dos tais pesquisadores. Eu estou certa, gente? Julian, Fábio não está aqui, Marcos, como é que foi montada? Isso, exatamente assim como você disse. Certo. Então, acho que valeria a pena que as suas chefias imediatas avaliassem isso, tá? A gente simplesmente executou o que nós recebemos. Pode falar, Guilherme, fica à vontade, eu vi que você abriu o microfone. Não, acho que o microfone tinha ficado aberto. Bom, eu não tinha entendido isso dessa forma, mas não tem problema, né? A informação talvez não tivesse chegado dessa forma para mim, talvez para outros colegas, mas, bom, enfim, era só uma dúvida, e obrigado pelo esclarecimento. Certo. Esse procedimento que eu vivenciei como docente no departamento de tecnologia, ele aconteceu nos outros departamentos? Chefes, pode me dar retorno sobre isso, por favor? Porque foi para definir quem vinha, foi para liberar essa vinda, foi por cada departamento. Então, a Cíntia, por favor, Juliana, por favor, Cíntia. Vai falar primeiro, Cíntia? Pode ser, João. Boa tarde a todos. O entendimento que nós tínhamos é o mesmo do Guilherme, que a prioridade era para realmente dar para os alunos e os colaboradores ficariam para um retorno mais para frente. Mas é bom saber que mudou, né? Desculpa, Cíntia, alunos não, porque alunos não estão nessa fase. A partir da P3. Certo. Mas a gente executou o que a gente recebeu, tá? Então, realmente, no nosso departamento aconteceu assim, né? Cíntia, você quer falar mais alguma coisa? Desculpa. Não, obrigada. Juliana? Boa tarde, Mirna, boa tarde a todos. Bom, em nenhum momento nós, como chefes do departamento, eu pelo menos, recebi nenhuma instrução de aprovar em conselho essa lista. O que aconteceu é que a Liliana, como representante do programa de pós-graduação, coordenadora do programa de pós-graduação, a gente fez a organização via o programa de pós-graduação em ciência de alimentos, não foi aprovado e seguindo as recomendações, né? Então, a gente tem o número que poderia voltar, estabelecemos as pessoas e foram enviados. Mas, realmente, pensando no retorno de pesquisadores e alunos depois do dia 16 do 11. Ô, Ju, eu acho que a gente teve esse cuidado
embora estou falando enquanto chefia, o Sérgio teve esse cuidado, por conta de envolver retorno de funcionários. Então, por exemplo, no DCA... Na lista, se eu só concluir, na lista do departamento, você tem lá, por exemplo, a Beth, que eu sei que está, assim como você tem o Eduardo. Então, isso, como o funcionário não responde para o programa de pós-graduação, a gente fez, mas se o grupo está de acordo, entende? Mas, é que no DCA, a diferença é que o funcionário não responde para a chefia de departamento, ele responde para chefias diretas, né? Então, cada chefia direta colocou na lista o funcionário, se voltaria ou não, e isso foi até um motivo de os próprios docentes informaram que eles estavam um pouco perdidos, porque a diretoria que fez a consulta, né, sobre os grupos de risco e tudo mais, e os funcionários apenas informaram os docentes, olha, eu só posso voltar em tal fase. E os docentes comentaram, a gente não teve o retorno. Então, como é o próprio docente, no momento, que é chefia direta, não, eu só sou chefe do Eduardo, de ninguém mais. Então, a gente realmente, né, cada laboratório ficou à vontade para suas indicações, e o que a gente cuidou, e principalmente a Liliana, foi de cumprir o número foi cumprido, então tudo bem. Mas para as primeiras fases, pelo que a gente viu, né, nas planilhas, ficou mesmo só funcionário e docente, acho, né? No caso, os pesquisadores, os alunos ficaram para depois do dia 16. Você tem razão, porque no caso do DTA, a gente tem funcionários que respondem para a chefia. Eu imagino. E no caso de vocês, basta estar focado no grupo de pesquisa, porque o funcionário, então, foi de acordo com a necessidade. Né? Isso mesmo. Bom, é só para esclarecer. Tá certo, tá? O Sérgio pediu a palavra e eu gostaria de ouvir a opinião da chefia do DEA. Tá? Porque parece que a questão da planilha está lá, né? Mas primeiro o Sérgio, que está inscrito, e depois a planilha do DEA, por favor. Obrigado. Não, só queria fazer um relato, e assim como a Cíntia e a Juliana colocaram, eu senti que as chefias, elas não tiveram uma participação tão ativa, ou não estão tendo uma participação tão ativa em relação ao recebimento de informações de como fazer as tratativas do retorno. Tudo que chega via pós-graduação, né? No caso do DTA, a Ana Paula traz essas informações, mas nem sempre essas informações elas são completas por algum motivo. Um exemplo foi que na nossa reunião, em que você participou, Mirna, a gente estava discutindo o retorno de docentes e funcionários, enfim, o corpo técnico, o corpo de docentes, no período 1, né? A gente teve até uma discussão, quem voltaria já hoje, no caso, né? Então, como se fosse possível voltar. E aí, quando foi passada essa planilha para o Marcos falou assim, não retorna nem técnico, nem docente nesse dia. Eu falei, como não? A gente teve uma reunião no departamento, estava todo mundo presente, a gente discutiu isso. Então, assim, em algum momento, alguma informação se perdeu, e nós estávamos com a Ana Paula presente na reunião, né? Estavam todos os docentes, enfim. Então, assim, alguma falha de comunicação para as chefias, eu acho que está... Não sei, a gente não teve mais reunião de interdepartamental para discutir. Todos os assuntos estão sendo tratados pela pós-graduação, mas eu senti, quando eu conversei com a Juliana, com a Cíntia e com a Rosana, que as chefias elas não estavam tendo uma participação. Talvez não seja necessário, né? Nesse momento agora esteja tudo cumprindo, mas quando for necessário passar esse tipo de informação nas planilhas, talvez tenha que ter uma comunicação, uma solicitação direta. Só queria fazer esse relato, não sei se a Cíntia, a Juliana e a Rosana concordam com isso. Obrigado, Mir. Depois eu comento. Boa tarde. Boa tarde, Tânia. Então, eu também não lembro de que nas reuniões do DEA a Rosana tenha tocado nesse assunto. Então, eu fico imaginando que é um pouco o que aconteceu mesmo com o DTA, que o retorno dos funcionários ficou atrelado aos docentes, né, do qual esse funcionário é chefe. Ok. Isso, então, essa aprovação
de 2 nomes que não são ligados à FEA, que aparecem, que são do DEA, ele foi decidido pela comissão de pós-graduação, é isso? Imagino que sim, mas eu não tenho como te afirmar que pode ter sido a Rosana que tomou esse assunto. Eu não lembro dela ter tocado nesse assunto na reunião. Tá, ok, obrigada. Professor Douglas, tem alguma informação que possa nos ajudar? Oi, boa tarde, menina. Sim, eu não sei exatamente quais são os nomes aí, mas a gente passou, a maneira que eu conduzi aqui foi, né, que foi passado para a gente fazer a lista de quem os docentes queriam que retornasse e os docentes fizeram essa requisição. Eu coloquei para eles que seria nesse período aí, que estaria liberado para essas pessoas retornarem, se fosse o caso, né, foi o que tinha sido passado, até onde eu tinha entendido. Então, foi uma solicitação dos docentes. E cabe dentro do planejamento em termos de quantidade? Em Sim, termos de porcentagem? Isso, a gente só limitou essa porcentagem para os docentes fazerem a solicitação que eles quisessem. Certo, ok. Então, eu gostaria de fazer alguns comentários, né? Primeiro, com relação, eu acho que, em relação ao comentário do Sérgio, né? Pode ser, Sérgio, que a gente devesse agora também fazer essa ampliação, né? No fim, embora a gente esteja focado nos programas, porque os alunos estão nos programas, acaba tendo algumas questões que são diferentes de um departamento para o outro. Então, assim, não tem nenhum problema que a informação vá para as chefias de departamento, tá? Elas podem passar aí, só que a gente precisa focar em quem está fazendo as decisões, né? Eu acho que isso é importante. Agora, que no período 1 voltava só administrativo, isso, e no período 2, que no primeiro mês, isso está publicado, está colocado no plano de retorno da Unicamp desde sempre. Já teve apresentação na congregação, já teve apresentação no departamento. Essa data, que era o período, não a data, o período 1, quem volta? Servidores, certo? E isso está desde quando o plano não era plano ainda, quando ele era projeto. Então, acho que essa informação não dá para dizer que desconhecia, me desculpa. Agora, isso não invalida o fato de que a gente possa melhorar a comunicação, acho que é uma verdade, né? A questão, quando nós deixamos a mão, né, mesmo enquanto comitê de crise, né, a gente tinha um desentendimento em termos de procedimentos, um desentendimento não é a palavra, a gente não tinha unanimidade, né? Então, em cada momento, acontecia uma sugestão para o comitê de crise. Olha, e se a gente fizesse assim? Olha, se a gente fizesse assado? 2 docentes, 2 alunos ou 2 pessoas por docente. Aí chegou um momento que a gente estabeleceu, que foi quando nós chegamos na regra definitiva, que foi, olha, nós somos um comitê de 6 pessoas. Eu, o Júlio e os 4 coordenadores. A gente resolve as coisas por decisão unânime. Unânime não, por decisão da maioria. Então, se vocês, os 4 coordenadores, têm um programa de retorno adiantado, justificado, e trouxer organizado, ele vai ser aprovado aqui. Nós não vamos ser, porque vai ser voto vencido se a gente não fosse favorável. Tá? Então, o que nós pedimos aos coordenadores? Né? Vocês se reúnam e resolvam, sim, qual é o critério que vai discriminar. Então, o tempo vai discriminar? Se tempo para titulação vai discriminar, então você resolve, o critério é esse, vai discriminar assim, com isso vão voltar tantas pessoas, nome, sobrenome, RA. E a gente encaminha, a gente não tem nenhum problema, a gente quer o critério, certo? E foram os próprios coordenadores que trouxeram, então, a manifestação da dificuldade, como a gente já tinha colocado, de estabelecimento de um critério. Porque o critério não era discriminativo, você não conseguia discriminatório, você não conseguia discriminar. Tempo de retorno. Bom, tempo de retorno, todos têm. Então, você não conseguia fazer o corte. E foi aquela decisão, então, que a gente esperou para voltar dentro das políticas estabelecidas pela universidade, que eu acho, particularmente, que é a forma mais segura da gente voltar e, ainda assim, seguindo todas as regras que nós estamos tentando seguir agora, né? Então, eu acho que, assim,
Se teve uma falta de comunicação para as chefias, né, para os chefes de departamento, a gente é responsável por isso e a gente se desculpe e vamos começar a fazer essa comunicação, né? Mas houve um momento que, por causa que ele estava envolvendo muito mais a questão de alunos, de pesquisa, este foco passou a ser os programas de pós-graduação, uma vez que as chefias não estavam com esse poder de decisão. Então, acho que nessa transferência a gente pode ter perdido um pouco de passar a informação, né? E a gente se desculpa e vamos colocar é só colocar 4 e-mails a mais na lista de comunicação, certo? Eu acho que tem, assim, esse é um esclarecimento que eu acho importante, porque foi realmente uma fase de transição, né? E como disse, falou o Marcos aí, está permitido o retorno de pesquisadores colaboradores. Bom, está permitido pelo âmbito da Unicamp. Agora, o departamento que decidiu que vai ter colaboradores, que como foi reparado, né, pelo Guilherme, eu vou dizer bem honestamente, nem tinha reparado, Guilherme, realmente não estava acompanhando nesse detalhe, para mim também causou uma certa surpresa, mas é o departamento que decide. Né, é o grupo de pesquisa que decide, que no caso não envolve pessoas ligadas à administração pelo departamento, e sim técnicos e, portanto, pesquisa, ligadas a seus chefes diretos, né? Então, acho que seria esse aí o motivo, a justificativa. E, agora, essa lista, gente, com nossa concordância ou não, ela seguiu o que nós recebemos e ela foi encaminhada do jeito que recebemos. E hoje a gente não consegue alterá-la mais, tá? Essas pessoas são as pessoas que são testadas, que é aquela solicitação que eles fazem, inclusive, no material que eu acabei de apresentar para vocês, é que se tenha o cuidado, né, de não fazer alteração, né? Que a gente tenha, assim, o cuidado de apresentar uma planilha adequada com as pessoas que vão voltar, etc. Inclusive, eu me lembro que no caso do DTA, a gente teve uma situação onde, por exemplo, tinha um aluno que já há bastante tempo não estava com dificuldade para vir e tal, e ele estava na planilha. Eu falei, olha, eu quero saber se esse aluno foi consultado e ele respondeu que ele vem, porque ele vai ocupar o lugar de alguém que poderia estar voltando. Então, a coordenadora respondeu que sim, que ele estava consultado, que ele respondeu o e-mail e que ele tinha tido prazo estendido e que ele, então, viria. Né? Então, foi assim, uma coisa muito de corpo a corpo, né? De orientado, orientador, coordenador de pós, que precisa ser feita para isso, né? Então, acho que esses seriam os esclarecimentos aí. Tem mais alguém inscrito? Eu saí do chat. Não tem mais ninguém. Agora tem a professora Juliana. Acho que faltou, Mina. O Guilherme fez uma pergunta no final, que são tantos comentários sobre isso, realmente é um momento bem complexo, com muitos assuntos aí difíceis, né, envolvendo muitas situações complicadas. E o Guilherme fez uma pergunta sobre o apoio institucional, né, para a aquisição desses equipamentos, que se trata de infraestrutura, inclusive, né, nós entendemos. E se vocês têm alguma notícia, se os diretores têm conversado sobre isso, acredito que não é só a FEA, né, que vai ter aí esse tipo de preocupação, o que fazer, até que ponto, né, o que pode ser feito quanto a isso. Eu não sei, aí se você poderia só comentar aí o que você tem como diretora, né, a respeito desse assunto. Posso sim, Juliana, desculpa, eu tinha me esquecido da pergunta, né? Em relação às tratativas dos diretores, né, grupos de diretores, isso não está sendo tratado. Tá? Essa situação não foi uma situação tratada. Eu acho que a gente tem várias situações, e isso é uma das questões mais comentadas nas reuniões, que são as diferenças, né, das unidades, né? Você tem unidades que não querem voltar de jeito nenhum, trabalham no computador, cada um está na sua casa, né? O Instituto de Computação, né, é uma situação totalmente específica, né? E aí você tem outros, né,
IEL, letras, enfim. Então, não existe essa unanimidade, nem dentro das tecnológicas, né, que seria o que a gente faz parte, né. Existem condições muito distintas em termos de riqueza, digamos assim, das unidades, né, riquezas de prestação de serviço, né, de gente que tem maior quantidade, mais verba, né. Isso foi discutido, que até um ponto, né, que passava por toda essa parte de EPI, tarará, que isso estava sendo contemplado pela reitoria. E os itens maiores, e esse eu acho que é um item super importante, não, ele não está contemplado. Acho até que isso pode ser um motivo de discussão, eu acho que é isso mesmo, a gente teve uma situação bastante ruim, né, quando a gente estava falando do laboratório dos laboratórios do departamento, né, novamente lembrando da reunião de departamento, a gente tem laboratórios que podem funcionar, que tem uma área enorme, pode ter 40 pessoas, né, mas você tem laboratórios muito grandes que, para funcionar com ar-condicionado, precisaria de 14 totens. 14 totens a 1.400 é muito dinheiro, né? E, então, é uma questão, assim, do ponto, assim, verba institucional, verba de orçamento, a gente não tem para isso, né? Para atender essa demanda, é uma demanda muito grande, e eu acho que a gente vai ter, sim, que trabalhar pontualmente, e é uma outra coisa, eu posso fazer essa consulta, entende? A gente pode formalizar uma consulta desse tipo, né, mandando os mapas, né, e considerando que isso é um item de segurança, se existe algum apoio institucional para essa aquisição. Embora eu certamente não é a palavra, mas eu acredito que não. Isso é uma questão que a gente vai ter que equacionar, entende? Eu acho que é uma situação bastante complexa, que do mesmo jeito, né, que você comentou aí, às vezes algumas unidades têm algum tipo de recurso, talvez seja um momento da gente vai ter que trazer, talvez, para intercongregação e discutir melhor, porque quando a gente vê prédios diferentes que fazem parte da FEA, laboratórios diferentes que fazem parte da FEA, né, fica muito complicado para diferentes docentes tirarem aí da cartola uma quantia não programada para um item de infraestrutura para segurança em um ano que a gente teve tanta diversidade. Então, os docentes não estão preparados para tirar esse recurso da cartola, né? Então, acho que a gente inclusive pediu uma reunião, a gente vai conversar sobre isso amanhã, chefias e diretoria, mas que já fique registrado. Eu agradeço aí o seu empenho em talvez já levar adiante, né, para a reitoria e outra, o que você acha melhor aí, como proceder, levar o problema, né, a situação. Então, a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de projetos assumidos, de prazo, que os alunos já tiveram tanto comprometimento, e agora nós vamos ter que tratar disso de alguma maneira, esse retorno gradual com segurança, e que todos tenham acesso, né, a isso, que não fique só na dependência aí de docentes conseguirem um financiamento que, inclusive, não é para material de pesquisa, o que dificulta muito, né? Muitas vezes a gente não tem autorização para usar uma reserva técnica para isso, coisas desse tipo. Então, agradeço aí, já fica registrado em congregação essa necessidade que virá, com certeza virá. Eu acho importante, Juliana, como primeiro passo, eu conversar com o grupo de diretores da tecnológica, tá? E para ver se a gente tem, eu vou fazer essa conversa pelo WhatsApp, para ver se até para amanhã tem alguma solução de como as pessoas estão se organizando, né? Mas de cara, eu te digo que tem situações muito distintas, tá? Você tem o pessoal que tem projeto com as Petrobras, os financiamentos de muito dinheiro, já compraram milhões entende? Acho que não é o nosso caso, né? Então, acho que a gente poderia, talvez, eu vou pedir para o Fábio, talvez a gente não consiga isso para amanhã, mas uma coisa que seria importante, assim, se todas as nossas áreas que não podem funcionar
fossem contempladas com a condição de funcionamento. O que isso representa financeiramente? Acho que isso é um dado importante para a gente ter. Né? Para tomar decisões, para fazer o planejamento. O que isso representa financeiramente, tá? Marcos, por favor, o Fábio não está na reunião, mas faça esse registro aí, né? Porque como nós já temos isso tudo mapeado, né? Pode ser que esse levantamento é um levantamento relativamente fácil, né? Nós sabemos o preço dos totens, né? Em torno de 1.400. Se a gente precisa de 10 ou se a gente precisa de 500, a gente fica sabendo quanto que seria isso em termos de custo, né? E então eu acho que seria uma coisa importante da gente levantar assim, tá? Acho que a gente precisa fazer isso rapidamente e pensar. Eu acho que a gente vem pensando, né, no retorno na medida do que vai acontecendo, né? Eu não poderia autorizar retorno sem o mapa, né? Então, assim, o problema agora é o esterilizador, mas até a semana passada a gente não tinha os mapas para saber que ele era o problema, né? Então, acho que a gente está caminhando aí numa velocidade, talvez de tartaruga, mas o retorno está mesmo numa velocidade de tartaruga. Tá? Tá bom, então. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não tem ninguém inscrito. Júlia, você gostaria de colocar alguma coisa? Não sei se tem informes. Não, eu ia comentar, né? Obviamente os chefes sabem, né? Mas avisar todos os demais que amanhã, já foi mencionado, a gente tem uma reunião com o comitê de retorno e os chefes de departamento, onde muitos desses assuntos serão tratados na presença do Fábio, né? Que pode trazer bastante esclarecimentos e atualizações sobre esse assunto. Tá joia. Rosemar, palavra para outro assunto. Pode falar, Rosemar? Pode, eu estava esperando eu terminar esse assunto aí do retorno. Deixa eu só fazer uma solicitação, Rosemar, que não é para você, mas para todo mundo. Durante o início, a gente está no expediente, e durante o início a gente abre da reunião para as pessoas se inscreverem para o expediente. Aí, antes de eu começar, eu perguntei se tinha alguém inscrito e não. Então, por favor, lembrar de se inscrever para o expediente, tá bem? Sim, professora, eu sei muito bem os procedimentos, é que eu fiquei sem internet no começo da reunião, eu entrei um pouco atrasada, me desculpem a todos. Mas rapidamente, é um negócio... Pode falar, por favor. É uma questão só de esclarecimento mesmo. Nós, a congregação, traçou um caminho para a discussão do regimento interno, e, pelo que eu entendi, né, o regimento vai ter uma proposta elaborada pela CLN que vai ser apresentada à congregação. A minha dúvida, e eu gostaria de ser esclarecida com relação a isso, é se essa proposta, ela já vai ser votada, ela está passando pelos departamentos, ela vai ser votada já na próxima congregação, a proposta do regimento interno. A pergunta vem na direção de que nós, eu até tive contato com a proposta, porque eu sou suplente na reunião do conselho do DCA. Porém, tem todos os funcionários da área administrativa que não tiveram acesso à proposta. Então, eu só queria saber, porque a gente tem que ter tempo hábil para discutir isso com um conjunto de funcionários da FEA, né? Porque se houver alguma sugestão de alteração e tal, que a gente tenha tempo para debater esse assunto, e se for realmente votado na próxima congregação do dia 26. Era só esse esclarecimento que eu gostaria, esse caminho, como é que ele está, se a gente já está já finalizando para ser aprovado na próxima reunião de congregação. Sim, esse é o caminho que ele está foi disparado para as chefias dos departamentos, que foram discutidos nos departamentos, e
O caminho pode ser através dos representantes dos departamentos, cada departamento representa um grupo, né, de funcionários, esse é um caminho que as pessoas estão tomando conhecimento também. Acho que pode ser encaminhado, eu não sei, teve uma reformulação agora da comissão de funcionários, né? Que tinha o Marcelo como presidente e não mais, né? Da CSA, você está falando? Exato. Seria interessante que todos tivessem acesso à proposta, né? Principalmente a área administrativa. A área técnica está tendo acesso em função do debate nos conselhos, mas a área administrativa não está tendo esse contato com a proposta. Então, Marcos, encaminha para o CSA a proposta do regimento. Tá ok. Só lembrando, Mirna, que precisa sim ser votado no dia 26, tá? Nós não queremos eleição. Eu sei disso. Ela precisa ser votada, mas, inclusive, é uma congregação específica para esse propósito, né? A gente tem que ter uma congregação só para votar o regimento, não é isso? Isso, só para esse item só. Só para esse item. Esse item único e é para ser votado, em função dele que a gente tem todo o desdobramento para conseguir fazer tudo até a reunião do dia 14 de dezembro, que a gente pediu para alterar, justamente com esse propósito. Justamente com esse propósito. O Julian pediu a palavra. Não, sobre isso também, né, vale acrescentar que a esse calendário, né, que inclui a aprovação do novo regimento da congregação, também está atrelada a entrada em vigência dos 2 novos departamentos, né? Então, a gente, na semana passada, a gente fez uma solicitação para a PRDU de que dê um prazo até 15 de dezembro para permanecer a vigência dos 4 departamentos atuais, para que seja possível fazer todo esse processo de aprovar o regimento da congregação, aprovar o regimento dos 2 novos departamentos, que também estão sendo elaborados e discutidos, e, inclusive, fazer as eleições para as chefias novas e para as supervisões novos departamentos, para que eles possam estar tudo pronto para começar a vigorar a partir do dia 15 de dezembro. Então, isso já foi pedido e já foi aceito pela PRDU. Então, oficialmente, a mudança da estrutura departamental, ela começa dia 15 de dezembro. Ok. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não? Então, obrigada. Oi? Não tem ninguém inscrito. Uhum. Bom, então, obrigada a todos pela participação e vamos encerrando agora a congregação de hoje. Então, estou por encerrada a congregação. Obrigada pela participação.